Evangelho de Mateus, capítulo 23, os versos 37 a 39. E lá diz assim, no 27, 37 a 39, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham me dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Sabe, o culpado de eu ter escolhido isto é um professor meu que, dando aulas do Novo Testamento, de um grego, e escreveu um texto que está aqui à minha frente, uma devoção. E eu pensei, eu não posso, portanto hoje vou plagiar o sermão, não é meu, e vou usar as palavras dele e evidentemente acrescentar as minhas. Agora vejam o texto é Jerusalém. Jerusalém está a séculos de distância do rei Davi e do rei Salomão. Jerusalém é uma cidade que está cheia de problemas. São problemas eclesiásticos, são problemas civis e do Estado, porque está tomada pelo governo romano e, portanto, a cidade está completamente dividida, está entregue aos inimigos. E nas ruas de Jerusalém encontram-se e cruzam-se caminhos, alguns perigosos, outros caminhos de cumpridores rigorosos da lei, os fariseus. Também em Jerusalém estão os respeitados conhecedores da lei, os levitas. Também em Jerusalém estão os liberais, que são atraídos por pensamentos novos. E esses são os saduceus. Eles nem acreditam na ressurreição, porque isso é coisa do passado, e eles são agora adiantados. Mas também existem em Jerusalém alguns puristas, oriundos do tempo das cavernas, que são os essênios. Depois também tem aqueles que estão insatisfeitos e que duvidam de tudo. São os céticos. Não acreditam em nada. Depois existem aqueles que são contrários à matéria. Os idealistas. Tipo os neoplatônicos, ou coisa que o valha. Depois tem lá artesãos, comerciantes, militares, políticos, rebeldes, doentes, ricos, pobres, viúvas, desamparados, desempregados. Essa é a situação de Jerusalém. Não é curioso? Jerusalém estava assim há 2000 anos atrás. Qualquer semelhança não é mera coincidência, pois não? Agora, no meio disto, alguns aproximam-se de Jesus. E aproximam-se de Jesus para ouvi-lo. Ouvem o que Jesus diz e, ao mesmo tempo que ouvem, afastam-se. E continuam na vida deles como se nada fosse. Sabe que adesões permanentes, ficar firme na fé, isto é coisa rara. Isto é coisa mais séria. São reduzidas estas. E veja que nem os discípulos de Jesus são de confiança. Porque Jesus está aqui no final. Enquanto Jesus orava no Getsemane, os discípulos dormiam. À noite queria ser preso. Enquanto Jesus está a ser preso, Pedro corta a orelha de um soldado. Para defender Jesus como se Jesus precisasse disso. Um pouco depois, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E esses discípulos desaparecem de cena e se escondem.
Na verdade, como naquele tempo e hoje, as pessoas do mundo movem-se como areia no deserto. Tá? A areia no deserto vai mudando de sítio. Esse é o perigo do deserto, não consegue marcar caminho, porque a areia está sempre a mudar, assim como o nosso mundo. E a questão é que em Jerusalém as coisas ficam piores, porque a dispersão se agrava e pouco depois de Jesus ser crucificado, no ano 70, as muralhas de Jerusalém são derrubadas e Jerusalém é destruída. A história é devastadora. Se olharmos para a história, ela é terrível. Dela restam ruínas. E nós também. A cada momento que passa, perdemos um pouco daquilo que somos. E a pergunta é assim: o que é que nos ampara? O que é que nos guarda? O que é que nos preserva? É aqui que entra o profeta. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Jerusalém, Jerusalém, quem nos chama? Quem é que vem em busca de nós? Quem nos quer salvar? Anda aí um Senhor que não tem morada permanente, que já não é mais aquele que podiam apontar que era o carpinteiro e anda por aí a pregar, anda a dizer coisas. E é uma personagem controversa, porque as autoridades eclesiásticas o temem e as civis também. Mas a ele, a proteção não preocupa. Ele não está preocupado com proteção. Ele confia numa segurança que vem das alturas e que é sem limites. Soa nele uma voz humanada. É aquela voz do Criador que criou tudo do nada, simplesmente dizendo a palavra haja. O profeta que fala a todos. Ele tem palavras para cada um e mensagem diferente daquelas opiniões tão divididas que por ali estavam. Jesus recebe com afeto. Ele fala com amor. O Redentor está perto. E não exige peregrinações. Os evangelhos registram que ele fala em público e em privado. Ele tem conversas para muitos e também tem uma conversa para cada um. Jesus revela a verdade que está acima de toda a verdade. A verdade que acaba com as divergências. A verdade que vincula, que une. Se acontecimentos levam ao desespero, convém levantar os olhos àquele que está acima do tempo, aquele que está acima do espaço, acima da história. Jesus fala da justiça, mas ele fala de uma justiça muito diferente de todas as justiças. Ele fala de uma justiça que não está escrita em lugar nenhum. Ele fala de uma justiça que transforma. Ele fala de uma justiça oferecida a injustos. Ele fala de uma justiça que reata laços rompidos. Ele fala de uma justiça que vem de um lugar inalcançável. Justiça que nos reconcilia com Deus. Ele fala-nos de Jesus, que é o lugar onde a justiça e a verdade se revelam. Em Jesus se revela justiça e verdade. Muitas vezes, como pastor, sou perguntado e questionado. Deus não tem pena das injustiças cometidas nas guerras?
Por que Deus não trata de salvar as crianças? Aqueles que não têm culpa de nada. E eu já disse aqui, e repito de novo, a isto, Deus já respondeu. Esta resposta está dada. E sabe aonde? Está dentro dos vossos olhos. Jesus se importa tanto com a morte. Jesus se importa tanto com as injustiças. Jesus se importa tanto com a vida que morreu em nosso lugar. E aqui está feita a justiça de Deus. E agora estamos salvos. Jesus é, portanto, aquele que, no texto deste pequeno evangelho que eu vos li, que diz assim: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas. Quantas vezes? Esta é uma figura que nós conhecemos. Assim como a galinha junta os seus pintinhos e põe embaixo das asas para abrigar, para cuidar, proteger e alimentar, para manter em vida. Jesus diz: quantas vezes? Mas aqui vocês veem uma vontade em choque. Aqui há vontades em conflito. Porque Jesus diz: quantas vezes eu quis. Mas olha o que diz o texto: mas vocês não quiseram. Irmão, isso não tem nada a ver conosco. Isso é mesmo com esses judeus aqui. Eles não quiseram. Eles não quiseram seguir a Jesus. E por isso chocam-se duas vontades. Aqui é um choque de duas vontades. A vontade do reino de Deus e a vontade da nossa vida do dia a dia. Vejam, nós queremos o reino de Deus. Nós queremos Deus. Nós queremos culto. Nós queremos Santa Ceia. Afinal de contas, nós queremos Deus. Mas às vezes nós não queremos Deus. Aí nós queremos ir ao shopping center, nós temos que trabalhar, e daí o nosso dia a dia parece que às vezes combate este eu quero, vocês não querem. Vocês não quiseram, diz Jesus. São palavras dirigidas a pessoas que admiram as suas próprias realizações, que contentam-se com soluções limitadas, que estão de facto destinadas ao fracasso e à ruína. E sabem por quê? Por mais que queiramos bem a nossa vida terrena, ela acaba na morte. E todas as conquistas dos homens, todas as grandes construções que os homens fizeram, acabam em ruínas. A que sincera, ou melhor, quem sincera na sua própria justiça, recusa a justiça de Deus. Quem busca somente as coisas desta terra, recusa o que Cristo oferece, tanto para esta vida, como para a outra. Os caminhos da terra, mesmo os mais bem traçados, terminam na morte. Contra tudo isto, nós fomos ensinados e dizemos umas coisas que talvez nem consigamos perceber a importância. Contra tudo isto, nós dizemos: Pai nosso, seja feita a tua vontade. E a vontade do homem vai do paraíso ao deserto, da vida para a morte. A vontade de Deus vai do deserto para o paraíso e vai da morte para a vida. Assim, Deus realiza o impossível.
A palavra revelada de Deus vem a nós e realiza em nós uma transformação tremenda. De tal forma que seja feita a tua vontade, é uma declaração de uma vontade renovada. Quem é capaz de orar e dizer isto, está renovado por Deus. Seja feita a tua vontade. Deixa que nós nos recolhamos para debaixo das águas. Seja feita a tua vontade. Sabe a leitura de Atos dos Apóstolos? Saulo era um fariseu. Era um homem que, fundado na lei de Deus, do Antigo Testamento, era exímio praticante do judaísmo. E como tal, ele perseguia o cristianismo porque tinha em Cristo não o Filho de Deus, mas um impostor. E no cristianismo, o inimigo da igreja. E Paulo perseguia, assim como era exímio cumpridor da lei, era um exímio e execrável perseguidor da igreja de Cristo. Mas sabe que Jesus o encontra. Ele vai a Damasco com cartas para matar cristãos e, se possível, acabar com a igreja cristã em Damasco. E há no caminho de Damasco um clarão. E agora vejam, a figura é interessante, mas é verídica. Há um clarão tão forte e ele cai do cavalo. Sabe que isso é uma expressão que nós brasileiros usamos? Eu não sei se cá em Portugal faz o mesmo sentido. Alguém que cai do cavalo. É alguém que, afinal de contas, caiu do seu pedestal. É alguém que, afinal de contas, estava completamente enganado. E ele cai do cavalo. E de repente, há uma voz no céu que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: mas quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem me persegues. E agora veja a pergunta que Saulo faz imediatamente: o que queres que eu faça, Senhor? Ele caiu do cavalo para viver eternamente. Ele caiu do cavalo para ganhar a salvação. E às vezes é isso. Às vezes, para termos Cristo, é preciso perdermos. Sabe, nós muitas vezes queremos ganhar tudo. Não dá para ganhar tudo. Mas veja, Paulo, ao cair do cavalo, perdeu o quê? Ele ganhou. E quando chega em Damasco, porque agora eu tinha que tratar da sua nova vida, os cristãos não queriam recebê-lo. E Deus avisa Ananias para recebê-lo e diz: não, trate dele, porque tu vais ver agora o que tudo ele vai fazer e quanto vai lhe custar tudo o que ele tem que fazer. E nós sabemos o que Paulo passou. Naufrágios, foi mordido por cobras, foi prisioneiro, mas levou o Evangelho de Deus a toda a Europa. Cair do cavalo é uma renovação. Às vezes, quem sabe, para podermos dizer isto e termos esta vontade renovada e dizer: seja feita a tua vontade, também é preciso nós cairmos, talvez, dos nossos cavalos que nós montamos. Se nos afastamos da vontade que nos une, nós escolhemos vontades em conflito, que afastam, que ferem e que matam. Se fazemos nossa vontade que Cristo nos oferece, nós entramos num pacto de vida. De tal forma que, quando entramos nesse pacto e aceitamos o convite de Cristo, tudo o que é de Deus se amplia em nós e multiplica o projeto do Criador em nossas vidas. Jesus aguarda uma decisão. Jesus convida.
Nós não entendemos as palavras de Jesus como uma ordem, mas é um convite. As oscilações da vida, as dificuldades, não se assustem com ela. Nós nunca viveremos tranquilos. Nunca teremos tudo. A própria palavra diz, neste mundo, passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, diz Jesus. Eu venci o mundo. Atentos à voz que nos convida, atentos à voz desse Jesus que, mas eu quis, quantas vezes eu quis, atentos a esta voz, o peso das dificuldades diminui, o peso desta vida diminui, porque Ele carregou o peso dos nossos pecados sobre a cruz. O convite acolhedor que Ele faz é um convite acolhedor. Como dizer não? Quantas vezes eu quis vos chamar, vos reunir como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Isto não é um convite mau, isto é um convite de amor. Isto é um convite que nós podemos perceber. E este convite acolhedor acompanha aqueles que andam. Este convite acolhedor nos acompanha. Enquanto vivemos, enquanto estamos nesse mundo, ali está o acolhimento de Cristo, nos dizendo, venham. E a resposta àquilo que perguntamos, a resposta àquilo que nós vivemos perguntando, por quê? Para quê? Como é possível? Todas estas respostas vão vindo a nós e vão ecoando e soando a nós a cada instante que ouvimos o convite de Cristo, que ouvimos a sua verdade, e a cada vez que vemos o Cristo na cruz, sabendo do ressuscitado, sabendo que Ele pagou, e que, sendo derrotado na cruz, o que foi que sempre pareceu oculto, foi vitorioso, porque ali depositou tudo aquilo que não nos permitia dizer, seja feita a tua vontade. Sabe por que Ele também fez isto? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Ele diz, faça-se a tua vontade. Portanto, em Jesus está realizado. Faça-se a tua vontade. E quando este pacto acontece conosco e com Deus, quando esta sua palavra habita entre nós, então nós somos enriquecidos neste amor que convida, neste amor que anda conosco, e nesta palavra que soa nos nossos ouvidos, mas que entra em nossos corações. Jesus é capaz de transformar as vontades que chocam e torná-la em uma vontade única, de tal forma que o povo de Deus ora junto e diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus o conceda a nós também. Amém. Viver, és tudo enfim.
sua vida, Deus que é meu bom pastor, tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, o coração jamais se machucou. Quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor, tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não